Continue, hopefully last part of our Bible study. Vamos hoje continuar, esperemos a última parte do nosso estudo. Open up your Bible in Acts chapter 2, Abram as vossas Bíblias em Atos 2 and we're going to read from 36 to 47. e vamos ler de 36 a 37. We are already, I think this is the third lesson. Atos 2, 36 a 37, já falámos disto na última lição. Okay, please read these verses from Acts 2, 36 till 47. Atos 2, 36 a 47 dizem: Saiba, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amen. We are now studying how to be a model church. Estamos agora a estudar como ser uma igreja modelo. And we did the first two points last week. Nós já vimos os primeiros 2 pontos das últimas semanas. Today, hopefully, there are 2 small points. E hoje vamos ter mais 2 pequenos pontos. Because I have another things to preach next Sunday. Porque eu tenho outro assunto para ensinar no próximo domingo. But the reason why we studied this, how to be a good, what I said, model church. Mas a razão pela qual nós estudamos, o motivo, como ser uma igreja modelo, We said that there is at least two reasons for that. nós vimos que existem pelo menos 2 motivos para isso, 2 razões. First, because we want to be more biblical way. Nós, primeiro, porque queremos ser mais de acordo com a Bíblia. And by doing this, we are more pleased to our Lord Jesus Christ. E significa que ao fazermos isto, estamos a agradar mais o nosso Senhor Jesus Cristo, Who is the head of the church. que é a cabeça da igreja. And secondly, we said because we want to have favor with the people. E depois, porque nós queremos ajudar com as outras pessoas. By saying favor, I meant to bring people more to Christ. E isso significa que nós queremos trazer mais pessoas para Cristo. So our testimony must be good in our vicinities, in our city here. Para que o nosso testemunho seja bom na vizinhança e na nossa cidade aqui. So we said point 1, we said church must be a learning church. Nós vimos em primeiro lugar que a igreja deve ser uma igreja de ensino. Learning church means learning from what? From the Bible. Que aprender da Bíblia. Uphold the Bible. Que mantenha a palavra da Bíblia. Fulfill the Bible. Que cumpra a Bíblia. Fulfill? Cumpra. Fulfill means to do it. Sim. Okay? If we don't have the point 1, we are not a church. Se nós não tivermos o primeiro ponto, não somos uma igreja. We're just a club. Somos apenas um clube. Well, we meet here just for fun and whatever reason. Que nos juntamos aqui apenas por diversão ou outro motivo qualquer. But if we have the Bible as the guidance, mas se nós tivermos a Bíblia como guia, what I try to do my best as a pastor for this church, o que eu tento fazer da melhor forma para esta igreja como pastor, then we are a good biblical church. Então nós somos uma boa igreja bíblica. And then the point 2 we had that a church must have a good Christian fellowship. Nós vimos em segundo lugar que a igreja deve ter uma boa comunhão I think cristã. this we did the last week, right? Nós falamos sobre isto na última semana. Fellowship is very, very important. A comunhão é bastante importante.
That's why we have the coffee in the back. É por isso que nós temos o café ali ao fundo. We don't have the coffee in back just for give it to feed you only, Nós não temos ali o café apenas para nos alimentar, but we want you to have fellowship during the coffee drinking. That's the meaning of it. mas nós queremos que exista comunhão durante o tempo do café. É esse o objetivo. Speak to others. Hi, how was your week? What is the problem? Maybe you have a prayer request. You can talk to him. Pray for me. Oh, God bless me in this area. Whatever it is, fellowshipping with the people. Para que possamos ter comunhão uns com os outros, falar com os outros, como foi a tua semana, se tens algum motivo de oração, se é preciso orar por algum motivo. And not only this, of course, but this is one of them. E não apenas por isso, mas isto é um dos motivos. So that's why we have this the coffee area in the back. E é por isso que nós temos ali a zona de café. A church must be unified, not just in what they believe, A igreja deve estar unida não apenas nas suas crenças, but also must have fellowship like a body. Bible says to be. If you're a member of this church, you are a member, like the word says, a member of this church. mas que também tem que ter comunhão, porque somos como um corpo. Com a Bíblia diz, se somos membros desta igreja, literalmente somos um membro. Jesus is the head, Jesus Cristo é a cabeça, not I. não sou eu. So everybody else have a function in God's church. Então todos os outros têm uma função no corpo da igreja, na igreja de Deus. And I believe every Christian must strive to find out what is his job. E eu acredito que todos os cristãos se devam desafiar para tentar descobrir qual é a sua função. Listen, God does not make mistakes. E ouçam-me, Deus não comete erros. God didn't make things like, oh, I just put this here. I have some 2 or 3 centimeters left here. I just put something in there. Deus não comete erros, ele não faz só isto porque sim, ou porque tem mais uns centímetros em branco para escrever, ele escreve qualquer coisa. I think in the church, I think I introduced this. Might be good, maybe not. Ou vou introduzir isto na igreja, não sei se é bom ou mau. I make mistakes. Eu posso cometer erros. You make mistakes. Vocês podem cometer erros. God does not make mistakes. Mas Deus não comete erros. God has a plan and a function for you. Deus tem um plano e uma this função church. para vocês nesta igreja. My function is to lead you and to guide you the way Bible says. A minha função é guiar-vos e ajudar-vos a seguirem no caminho que diz a Bíblia. What is your function? Qual é a vossa função? You need to have a function. Vocês precisam ter uma função. This is a body. Isto é um corpo. A very good body, É um bom corpo. except the barigo. É cheio da barriga. And this doing. E algumas outras coisas. It's almost like the church, isn't it? É quase como uma igreja, certo? But the idea is, this is a leg. A ideia é que isto é uma perna. This have a function E ela tem uma função to bring me there. para me levar aos This is lugares. the hand. Isto é uma mão. Have a function E também tem uma to função. lift up things and everything else. Pegar coisas e outras coisas. But there are also function in the body what you cannot see. Mas também existem funções no corpo que nós não conseguimos ver. This leg cannot move except this tendon, the ligaments, whatever it is inside, under the skin. A perna não se consegue mexer se não existirem ossos, tendões e músculos dentro, por debaixo da pele. So if you don't have a literal function in the church, this don't mean that you're not important in the church. Então isso significa que se vocês não têm literalmente uma função na igreja, não significa que não sejam importantes na igreja. Nevertheless, you need to be fit together to have a unity. This is what fellowshipping is. Mas apesar de tudo é preciso que estejamos todos em conjunto, que tenhamos união para que exista comunhão. And need to work together for the glory of God. E precisamos trabalhar em conjunto para a glória de Deus. That's our goal as a church. É esse o nosso objetivo como It's igreja. not to get big and fat and whatever, magnificent. No. Não é tornar-nos grandes e famosos, não é isso. It is for bring glory to God and bring souls to Christ. É para darmos glória a Deus e trazer almas para Cristo. Okay, and another point, here's point 3, is I believe one of the main points what a church have to have is worshiping God.
E o terceiro ponto, e eu penso que seja um dos pontos principais que a igreja deve ter, é a adoração a Deus. Now, there are churches who misunderstand this and mislead this. Existem igrejas que não compreendem bem isto e fazem de forma menos correta. And when I say worshiping, I don't mean by, dancing in the church. And this is not worshiping. E quando eu falo adoração, não significa dançar na igreja ou assim, isto não é adoração. Now, there's nothing wrong to raise up the hands, if the Lord tells you to. Não existe nada de errado em levantar as mãos se o Senhor vos indicar, vos levar a isso. There's nothing wrong to say amen once in a while. Não existe nada de errado em dizer amém de vez em quando. But the idea is what I am doing for and to whom I doing for. Mas a ideia aqui é para quem é que eu estou a fazer e por que é que eu estou a fazer. See, the worshiping, I remember I have a preacher a long time ago what the devil tried to convince you, and he says worshiping is all about you. You remember that? Nós tivemos uma pregação há algum tempo acerca do que o diabo nos tenta convencer que a adoração é acerca de nós. Worshiping is not at all about you or me. Mas a adoração não tem nada a ver connosco. We do worshiping God Almighty and Him only. Nós adoramos a Deus Todo-Poderoso e só a Ele. See, so if a church must worship God, must come in an accord and do this worshiping, and this means bow before God and sing praises and everything to Him and Him alone, not for the sake of others. Se nós queremos adorar a Deus, nós fazemos única e exclusivamente para Deus e não para os outros, para agradar aos outros. If I have a good voice, what I don't have, Se eu tivesse uma boa voz, que eu não tenho, and if I was singing and I think about, I hope the church likes my voice. eu poderia cantar e pensar, eu espero que a igreja goste da minha voz. I do it for you, not for God. Se eu estou a fazer isso, eu estou a fazê-lo para vocês e não para Deus. See what I'm saying? Estão a ver o que eu estou a dizer? Everything I do, everything we do as a church must bring glory and honor to the Lord. Mas tudo o que nós fazemos como igreja deve trazer glória e honra ao Senhor. So, worshiping we must do in one accord. Então, a adoração nós devemos fazê-lo... Accord. We must do in one accord. All together. Todos juntos. Nós devemos fazê-los todos As juntos, well, em when I'm conjunto. alone, I can do it myself. Mas também quando eu estou sozinho eu posso fazê-lo. When I am alone and working, Quando eu estou sozinho no trabalho, I think about God, I think about preaching, I think about Bible, eu penso em Deus, penso em orações, eu penso na Bíblia. and sometimes I find myself singing, E às vezes eu vejo-me a mim mesmo a cantar. not to myself, Não para mim mesmo, but I sing to God mas eu canto para Deus, because I love God. porque eu amo Deus. Look verse 46. Veja no versículo 46. And they continue daily E perseverando unânimes todos os dias, and breaking bread partindo o pão from house to house. em casa. You see what it is? There Consegue? wasn't big, huge churches, 10,000 people. Existem igrejas com 10 mil pessoas. There wasn't big cathedrals like today. Nem, naqueles tempos não existiam grandes catedrais como agora. There was little bitty churches Eles eram igrejas pequeninas. and go from house to house. Iam de casa em casa. Listen, you may not believe this, but it's okay. E ouçam, vocês podem não acreditar nisto e está tudo bem. But I believe the good churches, they are small churches. Mas eu acredito que as boas igrejas são igrejas pequenas. Not only, Não apenas. but I believe the good churches are the small churches who emphasis in the Word of God. Mas eu acredito que as boas igrejas são as igrejas pequenas que dão ênfase à palavra de Deus. When I look to the TV, I see a stadium full of people. Quando eu olho para a televisão, vejo estádios cheios de pessoas. And then when I look to the leadership, it's everything but the pastors and godly men. E quando eu vejo quem é que está na liderança, é tudo menos um pastor ou um homem de Deus. When I look what they preach, their doctrine, what they preach is everything but worship God. E quando eu vejo a sua doutrina, o que é que eles pregam é tudo menos adorar a Deus. They worship themselves and the mighty dollar. Eles, Or whatever. eles adoram-se a eles mesmos e ao dinheiro. That's what it is. É assim que é. See, we are not here for that. We are here to worship God. And the Bible says here they continue daily with one accord. Nós não estamos aqui para isto, nós estamos aqui para adorar a Deus e nós vemos que eles continuavam unânimes todos os dias. It's very important for a church
to be in one accord. É bastante importante que uma igreja que esteja unida. Now, what I mean by that, I don't need Adalberto to agree with me if I say tomorrow, we're going to change this chair, blue chairs. Eu, quando falo disso, eu não estou a significar que o irmão Adalberto precisa de concordar comigo se eu, por exemplo, amanhã dissesse que íamos mudar as cadeiras para azul. And he will say, well, no, I want red. E alguém a dizer, não, eu quero vermelhas. This is not it. Não é isso que eu quero dizer. We're talking about here the doctrine. Nós estamos a falar acerca da We're talking doutrina. about here Adalberto have to agree with me on the term of the Bible. Eu falo que o irmão Adalberto tem que concordar comigo no que diz respeito And da not just Bíblia. Adalberto, but everybody, members of our church, we have a, what is the name of it in Portuguese? Comunhão. Statutos. Os estatutos. We have statutos. E eu falo não apenas do irmão Adalberto, mas todos os membros temos que concordar com os This means estatutos. when this church was formed in 2000, what is the name there? 2008. 2008, they formed because 10 people, whatever they was agreed together. Isso significa que, como por exemplo, quando esta igreja foi formada em 2008, significa que aquelas pessoas concordaram entre elas. And they say, this is our belief, this is our status, and we are together in one accord. E significa que elas disseram, estas são as nossas crenças, os nossos estatutos, e estamos todos juntos no mesmo pensamento. That's the idea of a church, of a body of Christ. E é essa a ideia de uma igreja e do corpo de Look what it Cristo. says here. They continue daily in one accord in the temple. This means also in the house of God. Eles Not just in the house, Eles private. preservavam unânimes todos os dias no templo, na casa de Bring, Deus, bring the breaking bread from house to house. partindo o pão em casa. Did they eat look at this. Did eat they meat with gladness and singleness of heart? Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sincereza, what is this? Sincerely? No, Simplicity? simplicidade. Simplicity. Simplicidade, sim. No pride people. Não eram pessoas orgulhosas. You are not coming to church to show that you have a new watch or whatever, or you have a new hairstyle, new suit. Vocês não vêm à igreja para mostrar que têm um novo relógio, um novo penteado, uma nova roupa. Now, if you do this for God, I believe God appreciates it. Agora, se vocês fizerem isso para Deus, eu acredito que Deus irá apreciar isso. Because I believe you should come to the house of God with the best what you have. Porque eu acredito que devemos vir à casa de Deus com o melhor que temos. Not to impress people, Não para impressionar as pessoas, but to show respect towards God. mas para mostrar respeito a Deus. Look what it says here. And then the verse 47. Look at verse 47. Vejam o que diz o versículo 47 de Atos 2. It says, praising God. Louvando a Deus. See, we are living the time when we pray, we don't start prayer with praise God or thank you God or hallowed be thy name. Nós vivemos num tempo em que quando oramos, nós não começamos a orar a dizer obrigado a Deus, ou graças a Deus, ou louvado seja o teu nome. But we start with, Lord, I need this, I need that, I need this and this and this and this. Mas nós começamos a orar em Senhor, eu preciso disto e daquilo, e mais disto e aquilo. And we end at the end maybe in Jesus' name, you know, E talvez nós acabemos em nome de Jesus, because the Bible says so. porque é assim que diz a Bíblia. I don't want to make fun of this. Eu não quero brincar com isso. But what I try to say is we need to learn to praising God more in our life. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós precisamos aprender a louvar mais a Deus na nossa vida, a adorar mais a Deus. I am here this morning, praise the Lord. I could be dead. Eu estou aqui esta manhã, graças a Deus, eu podia estar morto. I am here today. I want to praise God. I want to do the best I can to praise Almighty God. Se eu estou aqui esta manhã, dou graças a Deus e quero fazer o melhor que possa para agradar a Deus e louvar Why a I Deus. am doing this? E porquê é que eu estou a fazer isto? For Him. Para Ele. Listen, folks, I cannot impress God. E ouçam-me, é impossível eu não impressionar a Deus. God, His might and His glorious appearance, I cannot be impressed by anyone. His marvelous being, he cannot be impressed by Deus no é maravilhoso e é todo poderoso, Ele não consegue ser impressionado por ninguém.
That's why I try to do the best I can for His glory. E é por isso que eu tento fazer o melhor que posso para a sua glória. To be great, the church must be the great we can do. Everything must be the perfect we can do because we have a perfect God. E para ser o perfeito, a igreja deve ser perfeita, devemos fazer o melhor que consigamos, porque Deus é perfeito. And we need to do this together. E nós precisamos fazer isto juntos. Praising God and having favor with all the people. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. You see, that's the last point. Must evangelize, Este é o último ponto, evangelizar. outreach, outgoing church. We must be evangelize, outreaching, and outgoing church. Nós devemos ser uma igreja de evangelização e de espalhar a palavra. Outgoing, yeah. The idea is we are here. Listen to me. You might not agree with me, but it's fine. But we are here to serve as Gera. Ouçam, vocês podem não concordar comigo e está tudo bem, mas nós estamos aqui para servir Esgueira. Do you know what I mean? Vocês sabem o que é que eu quero We dizer? are here because of, don't just because of God, Nós estamos aqui não apenas por Deus, but we are here to help Esquerra to come to Christ. mas nós estamos aqui para ajudar a Esgueira a vir para Cristo. And if we can outside do the mission program, we can do outside too. E se nós conseguirmos ir mais longe com um programa missionário, podemos fazê-lo também. If we want to be a good church, Se nós queremos ser uma boa igreja, we need to have in our agenda serving community where we are. nós temos que ter na nossa agenda servir a comunidade onde estamos. This is the goal. Este é um objetivo. Look what it says in Mark chapter 16, Vejam o que diz em Marcos 16, 15 and 16. 15 e 16. You see, the theologian called this the Great Commandment. Isto é chamado a grande comissão. Theologians calling this the Great Commandment. Marcos 16, 15 e 16. Diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. This is our goal, Este é o nosso objetivo. to go tell others. Ir e falar aos outros. I feel bad because right now my house is chaos. Eu sinto mal porque neste momento a minha casa está um caos. And I cannot go, but I plan by God's grace to start as soon as we can the program to outreach people. Mas eu espero conseguir o mais rápido possível começar um programa de alcance às pessoas. We need to do this. Nós precisamos de o fazer. They will not come if we don't go out. Eles não virão se nós não formos lá fora. Did you wonder why Jesus was going everywhere? Vocês já se questionaram porque é que Jesus ia por todos os lugares? He had the 12 disciples in one place, in Galilee, most of them. Ele tinha os 12 discípulos. He can say, okay, now we sit down and Ele podia, wait till my last year. ele podia dizer, ok, eu vou-me sentar e aguardar o meu I último go ano. to Calvary, Eu vou para o Calvário and then they're going to go. e eles irão. But that's not the idea. He teach them. Mas We não, need to go and teach everybody, tell everybody about Christ. mas não foi essa a ideia. Nós precisamos de ir e falar a toda a gente acerca de Cristo. We must be an evangelized, outreaching, outgoing church. Nós precisamos de ser uma igreja que evangeliza e que divulga o Evangelho. Think about this, we close with this. Pensei acerca disto e vamos finalizar assim. If you know somebody specifically who will die in one day, Se vocês conhecem alguém específico e ele irá morrer um dia, you know that, vocês conhecem and you could prevent it, e vocês podem preveni-lo, would you tell him? vocês iriam dizer-lhe. And this is exactly what we do if we don't give out the gospel. E é exatamente isso que nós fazemos se nós não falarmos do We Evangelho. know that the people will die one day. Nós sabemos que as pessoas irão morrer um dia They will go to an eternal hell. e irão para o inferno eterno. And if we don't tell them the gospel, E se nós não falarmos a elas do Evangelho, I think Isaiah says we have their blood in our hands. Isaías diz que nós teremos sangue nas nossas mãos. What good does to a church if everything here is great and picobello and a huge church and 100,000 whatever and don't tell anybody the gospel? O
que é que aconteceria se nós fôssemos uma igreja enorme, perfeita, tudo bem feito e se não falássemos a ninguém do Evangelho? It's not a good church. Isso não seria uma boa igreja. For be a good church, and I just summarize that. E para ser uma boa igreja, eu vou apenas resumir. We have to be, hold on a little bit. We have to be a study Bible, Nós temos que ser uma igreja que estuda a Bíblia, a Christian fellowship church. uma igreja com comunhão. We have to worship corporately together and have the same mind. Nós temos que adorar corretamente e ter a mesma mente. And the last point, we need to be an outreach church. E em último lugar, nós temos que ser uma igreja que espalha o Evangelho. Amém. And guess what? You and I, we can do this. E ouçam-me, vocês e eu, nós podemos fazê-lo. How? Como? God empowered us. Deus empodera-nos. God bring you here. God put you here for a reason. Deus colocou-nos aqui por um motivo. I honestly still not understand why I'm here. I know why, but why God picked me here to Portugal. Eu continuo sem perceber, eu sei porque é que estou aqui, mas porque é que Deus me trouxe para Portugal? I could go in an English-speaking country. Eu podia ir para um país que falasse inglês, I can go in German-speaking country. ou para um país que fala alemão, But God put me here in Portugal. mas Deus colocou-me aqui em Portugal. Why? E porquê? He have a plan with me. Ele tinha um plano para mim He have a plan with you. e um plano para vocês. Are you willing to let Him tell you what to do? São vocês merecedores e desejam que Ele vos diga o que fazer. God put you in this church. Deus colocou-vos nesta igreja. Do you want to contribute to be a part of a good church? Vocês querem contribuir e fazer parte de uma boa igreja? Then you need to do something. Então I need. precisam de fazer alguma coisa e eu preciso fazer alguma Heavenly coisa. Father, be with us now. Que Deus esteja connosco agora. Help us, Lord, to be a good church, Ajuda-nos a ser uma boa igreja, a good testimony, um bom testemunho to tell others about you, para falar aos outros acerca de ti. and have a good relationship with another, within the term of fellowshipping, E tenhamos um bom relacionamento, uma boa comunhão uns com os outros, and to function good para que funcionemos bem, for your glory. para a tua glória. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Now we have 20 minutes break.